Bom, então agora está gravando. Bom, boa noite, então, pessoal, mais uma palestra, né, do nosso primeiro ciclo de palestras, né, hoje a nossa palestra é sobre o tema de bioinformática. Agradeço mais uma vez, né, pela disponibilidade do professor Dr. Rafael Teodósio Pereira, né, professor do CITISM da UFSM. Daí eu vou ler, então, aqui, né, os dados da palestra, tá? Então, palestrante, professor Dr. Rafael Teodósio Pereira, resumo do currículo: doutor em informática pela Universidade do Minho, Braga, Portugal. Participou do grupo de pesquisa Bioinformatics and System Biological Interdisciplinary Initiative, cujo objetivo é realizar estudos nas áreas de engenharia metabólica, mineração de textos, reconstrução e análise de redes metabólicas, integração de banco de dados e análise de dados provenientes de expressão genética. Possui mestrado em bioinformática pela mesma universidade em que terminou o doutorado. É graduado em Ciência da Computação pela Universidade Franciscana em Santa Maria, Rio Grande do Sul. É participante dos grupos de pesquisa Física Computacional, Sistemas Complexos e Genômica Teórica, Linguagem de Programação e Banco de Dados, ambos diretórios de pesquisas residentes na Universidade Federal de Santa Maria. Atua principalmente nos seguintes temas: redes de computadores, banco de dados, linguagem de programação, ontologias e bioinformática. Atualmente é professora adjunto da Universidade Federal de Santa Maria, atuando na área de redes e computadores, com ênfase em redes de sensores sem fio e banco de dados. O título da palestra de hoje, então, bioinformática, e o resumo da palestra: o palestrante abordará nessa palestra suas experiências acadêmicas nas pesquisas desenvolvidas na área de bioinformática e na realização do mestrado e doutorado fora do país. Bom, então, contigo a palavra, e Rafael, eu te agradeço mais uma vez aí pela disponibilidade em colaborar com nós nesse projeto. Obrigado pela apresentação, Gabriel. Dizer que é um prazer participar desse projeto, né, uma iniciativa muito, muito legal que tens aí junto ao Instituto Federal, né, do campus de Rolante. Eu acho que cada vez mais válido nós trocarmos experiências, né, tanto com alunos diferentes, com professores diferentes. Gostaria de agradecer realmente o convite realizado pelo Gabriel, no qual eu aceitei com muito agrado. Sempre gosto de estar falando, né, ainda mais no Dia dos Professores, né, já parabenizar alguns professores que estão aí também, né. Bem lembrado, bem lembrado. Exato. Hoje é um dia muito, muito especial para todos nós, né, que com certeza a gente quer fazer diferença na parte dos nossos alunos, né. Bom, o roteiro da minha palestra, da minha fala, eu diria mais uma fala, né, vai ser a apresentação, minha formação acadêmica e titulação, como eu cheguei até onde eu estou hoje, uma contextualização do que é bioinformática, né, o que me chamou a atenção na área de bioinformática, por que eu fui para a bioinformática, né, desde a minha graduação até o doutorado eu trabalhei muito nessa área, quais foram as pesquisas mais relevantes que eu fiz nesse tema, né, e aí dessas duas pesquisas, desses dois projetos que eu participei, um foi a minha dissertação do mestrado e o outro deu origem também à minha tese de doutorado lá fora, né, e alguns projetos atuais, né, como eu estou agora como professor de CITISM na área de redes de computadores, eu estou migrando, então, a minha área de pesquisa para essa área, certo? Bom, eu me formei em 2008, na época no Centro Universitário Franciscano, hoje Universidade Franciscana, e eu tive, né, como todos nós que passamos pela graduação já, algum perfil voltado a algumas disciplinas, né? Então, digamos que eu tinha mais facilidades com banco de dados, mais facilidades com processamento de linguagem natural, né, com ontologias, né, com programação orientada a objetos, e são aquelas disciplinas, né, que tu gosta de trabalhar e que vão te levar, né, ou vão te relacionar ao teu trabalho final de graduação. O que aconteceu com o meu trabalho final de graduação, né? Então, no final da graduação, a gente tem que escolher um tema, e escolher principalmente um professor. E aí entra, né, vou reforçar hoje, já como é dito os professores, a importância do professor para o aluno, certo?
e assim do aluno para o professor. O que aconteceu? Terminei as disciplinas, né, fui fazer o trabalho final de graduação. E então, naquela época, não sabia muito bem para que lado eu ia realizar o trabalho. E aí conversei com o professor Giovanni, né, hoje já está há alguns anos já dentro da UFSM, lá no CT também, dando aula nos cursos de ciência e computação. E ele disse assim, nós podemos optar por um tema que não está sendo trabalhado aqui no Brasil, que é um tema recente, só que envolve uma interdisciplinaridade, né? Eu encarei aquilo como um desafio, misturar a informática com algum outro tema até então, né, não tinha estudado nada relativamente a essa área, e ele disse, não, vamos começar a estudar, e aí foi então que eu me encontrei no caminho da bioinformática. Assim como uns vão para desenvolvimento web, vão para desenvolvimento mobile, né, vão para a área de banco de dados, eu voltei então para a área da bioinformática. E o tema do meu trabalho final de graduação é o processamento de linguagem natural aplicados aos bancos biológicos do NCBI. Como vocês devem imaginar, né, o conteúdo produzido por pesquisas, por experiências dentro da área biológica, né, e da área da biomedicina, ele é muito grande. E na época em que eu realizei esse estudo, nós não conseguimos fazer uma pesquisa muito refinada sobre alguns artigos, certo? Então, por exemplo, se eu queria saber se um determinado gene estava presente naquele genoma, né, ou se eu tinha alguma relação daquele gene com alguma doença, dentro do site do NCBI, que é, até hoje, um dos maiores repositórios de publicações médicas, essa pesquisa era muito difícil de ser feita, por vezes não se conseguia fazer, a não ser lendo realmente todos os papers, né, os títulos e os abstracts, para ver se aquela informação estava lá dentro. Então, nós fizemos um software, naquela época foi um software desenvolvido em Java, né, um programinha em Java, onde a pessoa entrava com, digamos, uma frase ou um parágrafo de um texto, e dentro desse parágrafo, desse texto, o software reconhecia o que era entidade biológica, fazia uma relação e, então, ia procurar lá dentro desse banco de dados os artigos relacionados que continham aqueles dados ali inseridos dentro do campo de texto. Certo? Então, isso já foi um trabalho que me abriu, né, digamos, um leque muito grande de coisas a serem trabalhadas nessa área de bioinformática. Então, basicamente, foi um pouco de biologia, mas ainda assim, mais a parte computacional, certo? De banco de dados, de programação orientada a objetos e também de ontologias e banco de dados. Isso foi na minha graduação, certo? Depois da minha graduação, então, fiz o projeto, escrevi, desenvolvi, e como a maioria de vocês, quando terminarem a graduação, ou até mesmo agora, né, encerrando o técnico, tem dúvidas do que fazer a seguir, né? Se vai para o mercado de trabalho, se vai estudar, se vai fazer uma graduação. Eu acredito, eu também dou aula no técnico ali no CETISM, certo? Eu acredito que hoje em dia o mundo está voltado para a formação técnica. Por quê? Porque vocês vão ter uma formação muito grande na área de informática. Vocês vão sair sabendo programar, vocês vão sair, né, sabendo trabalhar com banco de dados, vocês vão ter uma noção de como se desenvolve um software, metodologias de desenvolvimento de software. Então, vocês têm um conhecimento já muito específico nessa área, o que permite que vocês saiam diretamente para o mercado de trabalho, o que é uma grande vantagem dos cursos técnicos, certo? Então, ainda mais hoje em dia que as empresas de tecnologia, elas não estão mais olhando para o diploma, elas querem conhecimento. Se tu vai fazer, por exemplo, né, se tu vai fazer um programa de recrutamento de uma empresa de TI, eles vão te aplicar uma entrevista e vão te aplicar uma prova, geralmente, né? E essa prova é do conhecimento específico. Eu vou fazer desenvolvimento para Android. Essa empresa está procurando. Eu vou lá, eles vão me aplicar uma prova, vão me entrevistar. Se eu me sair bem na prova, está garantido o meu emprego. E vocês têm o conhecimento para fazer isso. Então, vocês não necessariamente precisam fazer uma graduação. Claro que uma graduação, em relação à formação acadêmica, é excepcional, certo?
Não, eu não estou dizendo aqui para vocês não fazerem graduação, certo? São dois caminhos que vocês podem seguir, tanto um quanto o outro. E aí, então, eu tive essa dúvida. Terminei o meu trabalho de graduação, né, concluí, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então, essa dúvida, com certeza, tem, todos que terminaram a graduação, na sua maioria teve, né? Ou tem ainda. E aí, esse professor, aí mais uma vez o professor Giovanni, disse assim, olha, em Portugal, na Universidade do Minho, na cidade de Braga, existe um curso de mestrado em bioinformática. Eu vou te passar o contato dos professores de lá, tu conversa com eles, vê se é possível, vê se tem viabilidade, né? Mas é uma chance que tu tem. E aí, então, entrei em contato com os professores de lá, fui atrás, né? Vi que o currículo do curso era razoavelmente tranquilo, né? Tirando a parte da biologia, obviamente, que já não fazia muito tempo que eu não estudava, né? E aí fiz, então, a minha inscrição e me mandei para Portugal, em 2009. E aí, de 2009 a 2011, eu concluí o mestrado em bioinformática. E o mestrado em bioinformática lá, ele é muito interessante porque tem duas vertentes, né? Como você sabe, bioinformática, biologia mais informática. Batata. O pessoal da biologia, que entra no curso de mestrado em bioinformática, vai, no primeiro ano, estudar informática. Os caras que vêm da informática, no primeiro ano, vão estudar biologia, engenharia genética, vão estudar química, né? Então, tem todo um currículo feito para cada uma das vertentes. E isso complicou um pouco, né? Porque eu tive que estudar muita biologia, e biologia eu já não lembrava fazia muito tempo. Mas, enfim, concluí o mestrado em informática, certo? Em 2011. E aí, nesse mestrado, existia umas disciplinas que envolviam muita matemática, né? Então, programação em R foi uma das competências que eu adquiri nesse andamento desse curso, e também a área da genômica, né? Estudar como é que as células funcionam, proteínas, genes, essas coisas todas, que eu vou falar mais adiante, mais específico, né? E aí, no mestrado em bioinformática, eu fiz a minha dissertação que desenvolveu uma ferramenta para análise de vias de estabilidade genômica. Tá? Esse é um dos projetos que eu gosto de mostrar e gosto de trazer para quem tiver interesse na área, certo? Porque ele envolve uma parte biológica muito grande e uma parte matemática muito grande, tá? Mas não se preocupem que eu não vou tomar o tempo de vocês com matemática, certo? É mais para falar sobre as experiências dos projetos, o que eu mais ou menos desenvolvi em cada área. E aí lá eu tive a orientação, então, do professor Dr. Pedro Rangel Henriques, que é português, e a orientação do Giovanni aqui de Santa Maria, certo? Da UFSM. E aí, em 2011, eu encerrei o mestrado, certo? E aí, comecei a procurar, então, lugares para aplicar aquilo que eu tinha, né, adquirido, aquele conhecimento que eu tinha adquirido no mestrado. Poderia voltar para o Brasil, né, e procurar emprego também, ou então surgiu uma oportunidade que foi de uma bolsa dentro de um projeto específico lá na Universidade do Minho, certo? E aí me proporcionou, então, continuar os meus estudos lá. E aí, de 2012 a 2016, né, eu concluí, então, o doutorado em informática. Mas a área que foi realizada a pesquisa continuou sendo, então, na área de bioinformática. E aí, então, eu cheguei num leque muito maior de conhecimento, de disciplinas, né, que eu estudei e de artigos que eu li para desenvolver, então, a minha tese, que foram integração de dados, mineração de textos, biologia de sistemas, engenharia metabólica, coisas que, na graduação, eu já não tinha aprendido. Então, eu fui afunilando, digamos assim, o meu conhecimento, né? E aí, a minha tese de doutoramento foi integrando conhecimentos a partir de dados e literatura para a construção, né, de redes reguladoras da transcrição. A orientação foi do professor Dr. Rui Mendes e a coorientação do professor Orlando Bello. Isso aqui eu trouxe para vocês, eu acho essa figura muito interessante, porque ela mostra, né, a evolução do ensino, né, e do conhecimento que vocês adquirem. Né? Então, esse círculo maior pontilhado, ele representa uma partícula de conhecimento, certo? Então, existem várias partículas de conhecimento.
Digamos que no ensino fundamental e médio, vocês, né, pegaram, olha, eu gosto muito de matemática. Beleza, vocês se especializaram não, mas vocês começaram a gostar muito da matemática, certo? Aí na graduação vocês vão pesquisar o quê? Vão procurar o quê? Um curso que tenha matemática, né, que seja da área das ciências exatas. E aí vocês fazem a graduação, né, e aí vocês aumentam um pouco mais o conhecimento de vocês, certo? Mas notem, né, que a partícula do conhecimento ela é muito ampla, então vocês não têm como abraçar tudo. E aí depois vocês podem fazer uma especialização, que também, né, aumenta o conhecimento de vocês, mas não abraça tudo. O mestrado, mais específico ainda. E o doutorado, então, que é aquilo, né? Vocês têm que saber aquela área, vocês são doutores naquela área. E aí, então, vocês extrapolam essa partícula de conhecimento, gerando até novo conhecimento, se for possível, a depender da tese que é desenvolvida. Como curiosidade, só para vocês terem uma ideia, né? Eu saí de Santa Maria e fui parar lá naquela cidadezinha lá que está em vermelho, lá em Portugal. Tá? Aquela cidade se chama Braga, ela fica muito perto do Porto. Tá? É onde fica a Universidade do Minho, uma excelente universidade, por sinal, uma das maiores pesquisadoras em várias áreas, tanto da área de engenharia quanto na área das humanas também, certo? Então, é uma universidade que, geralmente, quando tem aluno da graduação procurando fazer alguma coisa fora do país, eu faço contato e geralmente mando credenciais para aqueles alunos que queiram fazer lá, certo? Se alguém tiver interesse depois também de comentar ou de conversar sobre isso, né, mais específico, no final da apresentação tenho o meu e-mail, e aí vocês conseguem, então, trocar maiores informações comigo. A cidade é uma cidade de estudantes, ela é muito parecida com Santa Maria, assim, a economia gira basicamente em torno da universidade, e é uma cidade que ela fica dentro da Europa, obviamente, né, mas ela não tem um custo de vida muito alto, certo? Então, é uma cidade muito, muito boa para se viver. Aqui só mais uma curiosidade, certo? Esse pessoal vestido de capa preta, tá? Isso se chama o traje acadêmico. E, normalmente, quem usa são os veteranos, tá? Quem se permite usar, eles têm uma cultura acadêmica lá muito grande. Então, aquele pessoal que está, digamos, dando trote, isso é outra coisa, né? O trote lá é praxe, a praxe dura 1 ano. Né? Então, quem está dando trote tem que ser obrigado a vestir essas roupas aí, né? Que é o traje acadêmico lá português. Inverno, verão, faça chuva, faça sol, os veteranos geralmente estão vestidos dessa maneira, que é uma coisa bem interessante. E esse aqui, então, é o meu grupo de pesquisa, onde eu desenvolvi o meu trabalho de mestrado e o trabalho do doutorado também, lá na Universidade do Minho. Atuação profissional. Né? O que eu digo aos meus alunos, o que eu gosto de dizer para aquelas pessoas que têm interesse? Eu acho fundamental. Né? Ou fazer estágio, ou ter um emprego já com carteira assinada. Eu trabalhei na Planalto, né, durante 2004, 2005. Aprendi muitas coisas lá. Eu trabalhei no CPD. Fazia de tudo um pouco, na verdade. E digamos que é uma preparação, né, para a vida profissional. Eu acho que todo aluno deve passar por isso. E aí depois, quando terminei o doutorado, né, voltei para Santa Maria e comecei a trabalhar na Antônio Meneghetti Faculdade, no Recanto Maestro, perto de Santa Maria. Aí trabalhei de 2016 a 2018, e em 2018 conheci o Gabriel lá no Politécnico, né, nós fomos colegas lá no Politécnico da UFSM durante o período de 2018, e aí em 2019, então, eu passei no concurso para professor adjunto da UFSM, estou colocado lá no CETISM, onde eu continuo lá ministrando minhas disciplinas. Então, para situar vocês, para não ficar uma conversa muito, né, às nuvens, digamos assim, eu vou contextualizar um pouco do que é a bioinformática, né? Como é que surgiu a bioinformática. Tudo surge a partir do dogma central. Né? Qual é o dogma central? Nós temos o DNA, né? Nós temos a replicação desse DNA, nós temos a transcrição e nós temos a tradução de um segmento desse DNA para uma proteína. Certo? Então, esse é o dogma central da bioinformática.
Se nós pensarmos em questões genéticas, né, existem muitos estudos, eu digo muitos mesmo, porque eu li alguns, mas não, né, não tenho condições de ler todos, é impossível, né, eu tinha que viver umas 40 vidas para ler todos os trabalhos que existem. Nós temos aproximadamente entre 20 a 25 mil genes. Tá? Então, vocês vão, depois, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver realmente que tem estudos que dizem que era 23.800, tem outros que dizem que é 20. Teve estudos na década de 90 que diziam que nós tínhamos 100 mil genes. Então, isso varia bastante conforme a pesquisa que cada um faz. Né? E essa carga genética, né, o nosso genoma, digamos assim, ele é composto por 3,2 bilhões de pares de bases. Tá? O que são os pares de bases? É isso que está sendo mostrado aqui nessa figurinha. Né? Então, tem adenina, timina, citosina e guanina. Tá? Então, isso se chama as pares de base. Porém, de toda essa carga genética que nós temos, 2% desses genes é que codificam proteínas. Certo? E aí, qual é a função das proteínas que nós temos? Né? Por exemplo, a hemoglobina. Né? A hemoglobina transporta oxigênio pelo organismo. É uma proteína sintetizada a partir de um gene. Né? As imunoglobinas são aquelas proteínas que nos ajudam no sistema imunológico. Né? São proteínas sintetizadas a partir do DNA, né? Do gene. Insulina, a mesma coisa. E aí eu trouxe duas que recentemente foram descobertas, que é a CD36, certo? Que é uma proteína responsável essa proteína ela é responsável por desencadear a metástase do câncer, certo? Então, ela foi descoberta, acredito que em 2017, tá? Por pesquisadores espanhóis lá de Barcelona, e a WDR74, que também é uma proteína que está ligada diretamente à metástase do câncer, porém, essa metástase do câncer é geralmente em pulmão e melanoma, certo? Então, essas são duas proteínas que são codificadas a partir de genes, né? Novamente, podem ser que essas proteínas tragam resultados para pesquisas, né, e nos ajudem na corrida contra o câncer, né? Todo mundo busca isso, ainda mais na área da bioinformática, certo? A bioinformática, então, dentro da bioinformática nós temos a biologia de sistemas, né? A biologia de sistemas, ela tem como objetivo de modelar e prever. O que eu digo com modelar e prever? Né? Se nós pensarmos só na parte biológica, né, como é que as pesquisas eram feitas antigamente sem a bioinformática? O pessoal ia para o laboratório e experimentava reações, né, faziam experimentos com DNAs, né? Isso é muito caro. Sempre foi muito caro. Então, gastava-se muito dinheiro para realizar essas experiências. E a bioinformática trouxe uma solução que é prever isso em sílico, ou seja, através do computador, para que, quando for para o laboratório, realmente tenha pelo menos um modelo, né, do que deve ser feito. E assim, né, se desperdiça menos material e se gasta menos dinheiro também com os experimentos. Recolher dados também é um objetivo da biologia de sistemas, ou seja, dentro da bioinformática, nós temos muita pesquisa, como já tinha dito para vocês, e temos muitos dados experimentais públicos que podem ser utilizados nas pesquisas, e a bioinformática também é uma ferramenta que nos ajuda, né, a recolher esses dados. A gente consegue analisar e transformar isso em redes biológicas. Então, basicamente é modelar, realizar o experimento e analisar. Só que isso é feito no computador, certo? Depois é que se vai para o laboratório e aí sim, então, realiza-se esses experimentos. Então, a bioinformática é muito importante. E o que nós temos, né, dentro da bioinformática? Algoritmos, com certeza, né? Cálculos estatísticos, clustering e árvores, alinhamento de sequências, análise de dados, mineração de texto, big data, integração de dados e muitas outras mais. Qual é a linguagem de programação que é a mais falada dentro da área da bioinformática? É Python. Tá? Então, se alguém tiver interesse por pesquisar alguma coisa dentro dessa área, né, ou ler algum trabalho, a maioria das vezes
os softwares, né, eles podem ser desenvolvidos em Python, certo? Voltando, então, né, feita a devida contextualização do que é bioinformática e como ela nos ajuda, né, a solucionar alguns problemas ou trazer algumas propostas de soluções, o projeto Ontocancro, né, eu conheci ele durante o mestrado, certo? É um projeto que foi desenvolvido dentro da Universidade Federal de Santa Maria, tá? E o objetivo desse projeto é uma ferramenta que proporcione a integração de dados de vias metabólicas e transcriptômicos. O que são vias metabólicas, né? São, digamos, vocês têm dentro de uma célula mecanismos, né? E aí essa célula vai se alimentar e ela vai produzir alguma coisa. Esses mecanismos que estão lá dentro das células, que tem interação entre genes, proteínas, fatores de transcrição, são chamadas, né, vias metabólicas. E ocorrem algumas reações químicas dentro dessa célula, para que seja produzido o substrato, ou então o resultado dessas operações. E o transcriptome, então, são aqueles transcritos que são expelidos pela célula. Então, a Ontocancro surgiu com essa ideia, certo? Então, nós temos uma ontologia, né? A Ontocancro surgiu como uma ontologia, que é essa que está desenhada aqui para vocês, certo? Onde eu tenho vias metabólicas, essas vias têm interação com genes e produzem alguma coisa, certo? Então, a Ontocancro surgiu com esse objetivo principal, de verificar os caminhos, verificar o que tem dentro desses caminhos, quais são os componentes que tem dentro desses caminhos, e qual é o resultado que pode ser realizado com esse estudo, certo? Novamente, voltamos para as bases de dados biológicas, né? Então, nesse caso, na Ontocancro, nós tínhamos informações do NCBI, que é aquele centro que eu falei para vocês, que é o maior centro, né, de dados biológicos. E dentro desse NCBI nós temos o GEO, tá? Que ele está voltado principalmente à informação genética, a expressão genética, que ela é extraída a partir de microarrays, tá? Depois, se vocês ficarem com dúvidas, né, eu sei que vai ter um espaço para perguntas, mas se não der tempo ou quiserem mandar um e-mail depois, vocês podem ficar bem à vontade, certo? Então, essas informações, elas são expressas, né, em modo textual. Então, a Ontocancro, ela precisava ter essas informações dentro do seu banco de dados, né, dentro da sua ontologia, certo? Então, nós temos essa ontologia, foi criada a ontologia Ontocancro 1.0, certo? Que é para integrar esses dados. Ou seja, eu tenho dados de expressões genéticas e eu tenho uma lista de genes, né? E eu quero saber qual é a relação entre eles, tá? Para isso, a ontologia, né, que é uma especificação desse conhecimento, né, uma conceitualização disso, desse tema como um todo, né, ela descreveu quais são os termos e quais os relacionamentos que existem entre eles, certo? Por quê? Porque na biologia não existe um padrão. Então, se eu descobrir um gene, eu posso dar qualquer nome a ele, certo? Então, não existe um determinado padrão. E a ontologia também utilizou isso, né, abordou esse problema como fazer um cruzamento e diminuir, então, essa diferença entre nomes, certo? Então, nós temos genes e vias metabólicas envolvidas em processos que podem dar origem ao câncer, né? E nós voltamos, então, à corrida para achar um estudo, né, que nos ajude a solucionar algo do câncer, tá? E aí nós centramos o estudo principalmente em algumas vias metabólicas, tá? Estudos são estudos que, por exemplo, esses dados todos retirados, tá? Eles são referentes a seres humanos. Então, nós temos algumas vias que são apoptose, reparação
por excisão de base, ciclo celular, estabilidade cromossômica, apoptose expandida. E em cada uma dessas vias, certo? Eu tenho genes envolvidos, tá? Por exemplo, a via metabólica do ciclo celular, o que ela diz respeito? Diz respeito à reprodução das células. Então, eu tenho um ciclo celular, dentro disso, eu tenho 286 genes que são responsáveis por realizar essa tarefa. Só que, o que pode acontecer? Eu posso ter uma anomalia em um desses genes que compõem essas vias metabólicas. E essa anomalia, ela pode originar o câncer, certo? Por isso que essas vias, elas são denominadas vias de manutenção do genoma, certo? Então, elas têm esse papel fundamental, tá? Que é a manutenção do genoma, para que um gene não seja transcrito, por exemplo, numa proteína, e ela comece a gerar, então, células anormais, digamos assim. Então, o Autocancro fixou o estudo nessas vias metabólicas, certo? Então, nós tivemos a integração dos dados, né? Teve várias etapas para a integração desses dados, e aí, no final, então, nós obtivemos, né, um repositório integrado. Então, para vocês terem uma ideia, né, nós consultamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bancos de dados biológicos, né? Então, KEGG, o NCBI, o NCI, o HGNC, o EMBL, né, e o Protein Data Bank. Isso aqui tudo, todos esses bancos de dados, eles fornecem arquivos, tá? Ou em XML ou em TXT, certo? Só que cada um tem um padrão. Cada um tem um identificador para um gene, cada um tem um identificador para uma proteína, cada um tem um identificador para uma via metabólica, certo? Então, foi necessário realizar, então, né, a exportação desses arquivos e a integração em um único banco de dados. E aí foi usado Metamorphosis, né, e Topic Maps para realizar, então, né, a integração desses dados e produzir um banco de dados onde fosse possível, então, consultar os dados da Autocancro. Notem que aqui nós temos apenas dados, né? Então, nós não conseguimos gerar conhecimento algum a partir da Autocancro 1.0, certo? Então, a Autocancro 1.0 é uma base de dados bem tranquila, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 tabelas, onde a primeira tabela, né? Quem já fez aula de banco de dados, né, já vai conhecer esse diagrama, né? Então, quem não fez, vai adorar, principalmente depois que passar a parte teórica, né, que ela é um pouco complexa, mas depois a parte prática é muito legal em banco de dados. E aí, então, nós temos a tabela com os genes, a tabela que faz o relacionamento dos genes com as vias metabólicas, aquelas que foram mencionadas anteriormente, da onde essas vias metabólicas foram retiradas, qual foi a fonte, né, se foi do NCBI, se foi do KEGG, se foi do NCI, daqueles bancos de dados, e as amostras Afmetrics, tá, que são plataformas e onde tem as amostras genéticas, digamos assim, desses estudos, certo? Então, basicamente, a Autocancro 1.0 disponibilizava esses dados, mas não conseguia gerar uma informação, né, ou um conhecimento a partir disso, tá? Então, nós temos um número muito grande de genes, né, alguns problemas que foram constatados ao longo dos anos. Ainda não possuía uma integração muito grande com as vias metabólicas e transcriptomas, e também não tínhamos uma uniformidade nos dados referentes a interatomas. Interatomas é a interação, né, entre genes, proteínas, esses mecanismos. Então surgiu a Autocancro 2.0, que é basicamente onde entra o meu trabalho do mestrado, certo? Então, nós dividimos aquelas vias em subvias, por quê? Porque os estudos avançaram e permitiam, né, que aquelas vias fossem subdivididas, ou seja, se eu tinha uma via com 496 genes, né, na Autocancro 2.0 nós vamos ter, digamos, mais 10 vias, subvias, cada uma com 40 genes, por exemplo, tá? Só para dar um exemplo para vocês. Então, a gente começou a diminuir o número de genes para facilitar, então, a análise estatística. Notem que eu estou falando de banco de dados, estou falando de
matemática e estou falando de programação, né? Que são coisas, né, que são disciplinas que vocês desenvolvem aí no curso, certo? Os dados, né, dessas vias foram extraídos de uma única fonte, ou seja, a gente conseguiu buscar os dados de uma única fonte, onde esses dados se tornam mais relevantes e menos complicados de fazer o estudo, né? E a adaptação, então, da base de dados, daquele banco de dados, onde tinham aquelas poucas tabelas, para, então, receber a informação dos transcriptomas, que, na verdade, são aqueles RNAs, né, RNA mensageiro, que fazem, né, com que a gente tenha a reprodução das células, certo? E aí, sim, na AutoCANCO 2.0, a gente conseguiu permitir a análise do perfil de expressão dessas vias. Tá? Aqui é só um exemplo, né, do arquivo extraído lá do GEO, que é o arquivo onde nós temos as amostras, e valores de acordo com cada amostra, certo? Então, imagina que dentro de uma amostra, eu estou avaliando um tecido humano, né, e esse tecido humano pode ou não pode conter o câncer, né? E através de um cálculo que vai ser realizado agora dentro do AutoCANCO 2.0, eu vou conseguir aferir se as vias de estabilidade genômica estão funcionando ou não, certo? Então, o objetivo da AutoCANCO 2.0 já era, então, gerar essa informação, coisa que nós não tínhamos antes, tá? E aí, dentro da AutoCANCO 2.0, ela tem inúmeras amostras de tecidos, de organismos, contendo ou não a ação do câncer, o que facilita bastante, né, a pesquisa e também o cálculo dessas vias, tá? Então, dentro dessas amostras, foi optado por tecidos normais e tecidos com câncer. Esses dados foram importados desse banco de dados do GEO, né? Para isso, como vem muita informação, certo? Foi desenvolvido um parser, na verdade nem chega a ser um parser, é mais um filtro, né? Para pegar esses dados em modo texto, transformar eles, né, digamos, no XML, e aí ficar apenas com aquela informação que é importante para o estudo. E aí, então, verifica o conteúdo, né, e, então, exporta isso para um banco de dados em SQL. Então, o modelo relacional do AutoCANCO 2.0, ela já é um pouco mais robusto, né, já temos um pouco mais de tabelas. Por quê? Porque agora nós temos as amostras e nós temos as séries, tá? Dentro de uma série existem várias amostras, só para vocês terem uma ideia, tá? Temos os identificadores, aqui temos o título, o status e o organismo, né, daquela série de amostras, e aí depois nós temos as amostras com os cálculos, com os valores, tudo certinho, né? E aí, então, essa parte, né, que é a parte, digamos, mais prática, que é onde eu tenho uma amostra de tecido real, eu consigo fazer com que aqueles dados que foram integrados anteriormente, não AutoCANCO 1.0, tenha algum valor significativo para mim. Por quê? Porque eu vou calcular aqui, por exemplo, né, vai me dar uma amostra de um tecido que possivelmente tenha a ação do câncer. Eu vou saber quais os genes e quais as vias estão envolvidas naquela amostra. E aí eu vou poder refinar o estudo. Então, isso foi realizado já com a AutoCANCO 2.0. Tá? Esses cálculos, e aí entra o pessoal da física, lá da Universidade Federal de Santa Maria, que nós tivemos alguns trabalhos em conjunto, né? Esses cálculos que permitem essa análise da expressão desses genes nessas vias, eles foram descritos pelo Mauro, pelo Mombach, pela Rita e pelo Moreira, tá? Que são professores lá. O Mauro, na época, era estudante, mas os outros já eram professores lá da física, que também tem uma parte de estudos relacionados à bioinformática. E aí eles produziram nesse estudo, né, o cálculo para, então, realizar o perfil dessas vias, né, a análise do perfil da expressão dessas vias, certo? Então, nós temos uma caixa preta, onde nessa caixa preta vai entrar as vias e doenças relacionadas ao câncer, certo? E aí, então, nós vamos fazer o cruzamento dessas informações
e realizar os cálculos para, então, que seja possível a gente analisar a expressão genética dessas amostras, tá? E ver quais são os genes que estão envolvidos. Isso aqui é o cálculo que é realizado, certo? Não vou entrar em muitos detalhes também, mas é o cálculo que é realizado para chegar, então, na média final, para verificar se aquele tecido, né, ele contém amostras de câncer ou não. Aqui é só mais em termos computacionais, né? Então, aqui entra também uma parte da matemática dentro do algoritmo, né? Que é realizar o cálculo, né, do p-value, que é a significância, o estado, se ele é presente, ausente ou se é marginal. Isso tudo voltado à amostra, voltado ao nível de significância, se aquele tecido é cancerígeno ou não. Então, a gente conseguiu calcular amostras de sondas que não existiam, então, aquele nível de cálculo, certo? E aí, então, esse aqui é mais ou menos um fluxo, né, dos dados de entrada até o valor da atividade, dos cálculos que foram realizados. E aqui só a interface, né, com o usuário, que foi desenvolvida na época, tá, que é onde nós temos o usuário, ele vai escolher ali naquele combo box qual é a via que ele quer estudar, e qual é o transcriptoma que ele quer cruzar com essa via, e aí os cálculos são realizados, certo? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, dentro de uma série, tá, que é a GSE 27155, essa série, ela tem relação a amostras recolhidas da tireoide de humanos, tá? E aí dentro dessas amostras, nós temos amostras normais, adenomas e carcinomas, tá? Então, isso gera digamos, um grande número de dados, certo? Então, a gente pega e cruza esse dado dessa série, dessas amostras, certo? Com as vias. Então, nós temos aqui o transcriptoma, tá? Que são essas amostras, e o interactoma, que são aquelas vias, ou seja, onde aqueles genes estão sendo ou não utilizados dentro dessa via, ou quais genes estão presentes dentro desse interatoma, certo? Então, dentro disso, existe também um cálculo que foi desenvolvido por Alazonettes, tá? Isso em 2008, que onde ele identifica o que pode ser tecido pré-canceroso, né? De acordo com o aumento da atividade daquelas vias que estão sendo inseridas lá dentro do Ontocancro 2.0, né? Que são as vias de manutenção do genoma, e quais são aqueles tecidos cancerosos. Então, ele diz assim, ó, se eu tenho um pré-câncer dentro desse tecido, eu vou ter aumento de atividade naquelas vias relacionadas ao reparo de danos de DNA, ou então apoptose, que daí a célula, programadamente, digamos assim, ela se mata, né? E tecidos cancerosos eu vou ter atividade maior no ciclo celular, porque aquela minha célula, ela já está com aquele câncer, né? Então, a célula interpreta aquilo como sendo normal. E aí ocorre o ciclo celular espalhando o câncer por vários tecidos, né, até chegar em diferentes órgãos, ocasionando, então, a metástase, certo? E aí, então, realizando esse estudo, né, no adenoma, que é o pré-câncer, notou-se, né, um aumento na morte celular programada, né, dessas duas vias, da apoptose, e no câncer, né, foi constatado um aumento, então, nas vias relacionadas ao ciclo, dessas vias relacionadas ao ciclo celular, certo? E aqui, então, só uma comparação que foi realizada, né, com a Ontocancro e o Via Complex, tá? A diferença foi muito pouca, tá? Quase insignificante das vias ligadas a essa manutenção. Esse caso de estudo foi realizado para, então, validar, né, o Via Complex já tinha sido publicado, já tinha sido validar, então, a proposta realizada na Ontocancro, certo? Isso tudo diz respeito àquele projeto realizado no mestrado. E aí terminei o mestrado, consegui uma bolsa dentro do projeto também ligado à bioinformática na Universidade do Minho, então não voltei para o Brasil, só voltei um mês, tirei férias e voltei para Portugal, né? E aí, dentro desse projeto do doutorado, o título da tese, né, Reconstrução de redes regulatórias, está errado ali, desculpa,
certo? Regulatórias da transcrição, usando integração de dados e mineração de texto. Então, notem que eu não fugi muito daquilo que se é estudado em informática, né? Então, tem programação, tem banco de dados, agora que vai vir mineração de texto, né? Mineração de texto é um conhecimento que foi adquirido através do doutorado, né? E o resto, então, pura matemática e biologia. Qual era o objetivo principal desse projeto, certo? Era, novamente, criação de um repositório integrado de dados. Por quê? Né? Por que isso? Porque eu não vou, até então, né, integração de dados eu já tinha feito e era meu conhecimento adquirido. Então, eu já sabia mais ou menos como partir nessa área. Depois foi me apresentada uma ferramenta que se chama OptFlux, que é uma ferramenta desenvolvida por uma startup lá na Universidade do Minho. Tá? Essa ferramenta ela serve para reconstrução de engenharia metabólica. E foi desenvolvido um plugin, então, para essa ferramenta. Tá? O que acontece? Outro ponto fundamental dentro da bioinformática, né, que ela tá surgindo como um boom agora, mas já existe há um bom tempo, já existem muitas pesquisas dentro da área da bioinformática, pode ser descoberta de novos medicamentos, utiliza bioinformática, produção de álcool, né, por exemplo, o etanol e o butanol, também tem muita participação da bioinformática, e a produção, por exemplo, de um álcool, ela pode ser feita a partir de um organismo vivo. Então, a gente pode cultivar organismos, né, onde a gente vai alimentar eles com alguma coisa, e eles vão nos fornecer um combustível, certo? Então, né, os biocombustíveis, né, tendem a serem para esse lado. Qual foi o organismo escolhido da minha tese? Tá? Foi a Escherichia coli, ou E. coli. Tá? Ela é uma bactéria, ela tem 4.400 genes, ou seja, né, ela tem um genoma não muito grande, né? Desses 4.400 genes, 4.284 proteínas são codificadas a partir deles. E ela é um organismo muito bem estudado. Tá? Na época do meu doutorado, existiam 476.960 artigos relacionados a esse organismo. Ou seja, ela é realmente muito bem estudada. Ela é como se fosse um modelo. Tá? Se tu conseguir aplicar E. coli, tu pode aplicar a qualquer outro tipo de procarionte, por exemplo. Certo? E aí, esses dados todos estão publicados no NCBI, né, dentro do PubMed, que é um banco de dados de publicações médicas, certo? Ela é de fácil cultivo, essa bactéria, porque ela dobra a cada 20 minutos. Né? Então, a gente tem uma produção em larga escala dessa bactéria, ela é fácil de ser reproduzida dentro do laboratório. Então, para realizar esse estudo dessa bactéria, tá? Novamente, integração de dados. Por quê? Porque eu preciso de conhecimento da literatura científica, eu preciso de conhecimento de experimentos realizados com esse organismo-alvo, podemos dizer assim. E aí, nessa fase do meu projeto, eu desenvolvi o CRANE, que é um repositório integrado, tá? Que tem dados do Regulon, do NCBI, do EcoSeq e do KEGG. Tá? Esses dados todos, eles são extraídos automaticamente através de um web service, certo? Porém, eles não têm um padrão, eles não têm um formato de arquivo de texto. Tá? Então, uns exportam em TXT, outros exportam em XML, né? Que basicamente aquele mesmo problema que nós tivemos lá no Autocanco. Então, foi realizado um parser e um filtro para transformar isso tudo em XML. Né? E aí, eu tenho um XML só, que ele vai dar origem a esse repositório. Né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui do que pode ter dentro desses XMLs, né? Eu tenho o gene, eu tenho a posição do gene dentro, né, do DNA, né? Nós temos sinônimos desses genes, nós temos os fatores de transcrição desses genes, nós temos outras fontes que podem dar informação desses genes, nós temos quais são as proteínas que eles codificam,
tá? Se essas proteínas existem alguma referência, né, em alguma pesquisa, né? Então, nós temos uma gama muito grande de informações que podem nos serem úteis. E aí, a parte da integração de dados, né? Como eu tinha dito para vocês, 4.400 genes, aproximadamente, o genoma da E. coli. Voltando à integração, nós nos deparamos, então, com esse problema. Algumas bases de dados tinham uma identificação, outras não tinham, né, de todos os genes. Umas tinham mais genes anotados que outras, né? Então, nós nos deparamos com esse problema. E qual foi a solução, então, que foi construída dentro desse projeto? A partir daquele repositório, né, que extrai aquelas informações automaticamente daqueles bancos de dados, né, nós conseguimos pegar a lista dos PMID. PMID são identificadores de publicações de artigos dentro do NCBI que tem a ver com aquele gene, por exemplo, ou com aquele organismo. Lista dos genes desse organismo, lista das proteínas desse organismo e lista dos fatores de transcrição desse organismo. Com isso, com esses três, com os genes, com as proteínas e com os fatores de transcrição, a gente construiu um dicionário, tá? Eu construí um dicionário com todos esses dados, tá? O caso de estudo, ele foi com a E. coli, mas ele serve para qualquer outro tipo de organismo, tá? E com a lista desses PMID, certo? Imaginem assim, ó, o gene X tem 30 artigos publicados em relação a ele, dentro da E. coli, tá? Então, aqui eu vou ter 30 números que identificam esses artigos. E aí eu vou dentro do PubMed, que é aquele banco de dados lá, e faço, então, uma busca automática e crio um corpora. Corpora vai ser o quê? Vai ser um conjunto de textos, certo? Relacionado àquele gene, né? Ou aquela bactéria, ou aquele organismo que nós estejamos estudando. E aí, com esse corpora, dentro do iNote, que é a ferramenta que eu utilizei para criar essas redes, eu consigo fazer o processo de Name Entity Recognition, tá? Que é reconhecer o nome de entidades biológicas. E aí, reconhecendo o nome dessas entidades biológicas, né, e tendo o meu dicionário montado, certo? Eu faço uma extração dessa relação e crio, então, essas redes, baseadas em artigos científicos, certo? Elas não são criadas do nada. E aí, então, eu exporto para o Cytoscape, que é um software que permite que a gente consiga, então, visualizar essas redes que foram montadas lá. Por exemplo, né, aqui nós temos genes, nós temos proteínas, né, então, o que regula, o que ativa, né, isso tudo baseado nos artigos, ou seja, a partir dos dados dos genes, né, a partir dos dados de transcrição, dos fatores de transcrição, e a partir dos artigos científicos, isso tudo que vocês estão vendo aí, essas figuras, elas são retiradas de texto, né? O que facilita, por exemplo, na hora de um pesquisador, né, de um biólogo, por exemplo, antes de entrar no laboratório para fazer um experimento, eu vou ver se o gene, por exemplo, o VRY da E. coli, ativa um outro gene, por exemplo, o CSRB. Ele entra lá no iNote, faz a utilização do plugin, e aí ele tem a resposta baseada em artigos científicos. Claro que se não tiver nenhum artigo científico relacionado a isso, ele não vai montar essa rede, certo? Essa foi a parte, digamos, mais tranquila a ser feita desse projeto, né? Depois nós criamos uma outra solução, ainda dentro da tese, que envolve a engenharia metabólica, né? Que é, por exemplo, nós pegarmos aqueles dados, aquelas redes, e juntarmos, né? Uma coisa é a rede de transcrição, outra coisa é a rede metabólica, mas elas funcionam juntas, né? Nós temos os mesmos genes, as mesmas proteínas, né? E aí, então, foi possível, né, utilizando o OptFlux, construir uma solução que realize a integração dessas duas redes.
tá? O caso de estudo que foi utilizado foi a produção de succinato, tá? Isso aqui, para vocês terem uma noção, é uma via metabólica, tá? É a rede metabólica da E. coli. Ou seja, vai entrar glicose, né? O meu substrato alvo aqui é a glicose, ela vai vir por esses pathways, que são os caminhos das vias metabólicas, certo? E ela vai entrar aqui, né, na produção do succinato, e aqui ela vai expelir o succinato da célula, tá? Então, só para vocês terem uma ideia mais visual. Bom, seguimos. Certo? A produção do succinato, interesse na agricultura, porque ele ajuda ao crescimento de plantas, certo? Ele pode ser utilizado para o crescimento, para ajudar no crescimento das plantas. Indústria alimentícia, ele é utilizado como intensificador de aroma para bebidas. Ele é um anticarcinogênico, então ajuda a evitar, né, a produção de células anormais. E também ele é um agente insulinotrópico, certo? Então, nós temos aí vários estudos para a produção de succinato. Só para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui foi retirado de uma pesquisa, tá? Tá aqui a fonte, depois se vocês quiserem dar uma olhada. O valor de mercado na Europa do succinato, tá? Então, para 2026, notem que ele está numa curva, né, crescente. Para 2026, por exemplo, na Alemanha, o valor do succinato chega aproximadamente a 150 milhões de dólares. Tá? Então, digamos, é um produto que pode ser gerado a partir de uma bactéria que vai ter um alto valor no mercado. E aí, alguns projetos que foram desenvolvidos pela Sílico, certo? Daquela empresa onde eu fiz um pouco da parte da minha tese, e eles estão já com um projeto em fase de patente, que é a produção de biobutanol, tá? Que é um álcool que vai ser produzido a partir de uma determinada bactéria. Então, assim, ó, a área de bioinformática, ela é muito grande, né? Então, vocês podem escolher diferentes tópicos para ser trabalhados, por exemplo, medicina molecular, medicina preventiva personalizada, né? No caso de terapia genética, por exemplo, desenvolvimento de novos medicamentos, aplicações industriais, fontes alternativas de energia, agroindústria. Então, cada uma dessas áreas, vocês podem aplicar a bioinformática. E qual é o bom, né, de nós sabermos a informática? É justamente auxiliar os biólogos a desenvolver, né, soluções para isso. Onde é que nós temos bioinformática, né, como curso ou como especialização? No Laboratório Nacional de Ciência e Computação Científica, na Universidade Federal do Paraná, na Universidade do Ceará, na URGS, né? Então, nós temos várias entidades onde podem ser realizadas pesquisas dentro da bioinformática. O que eu estou trabalhando atualmente, né? O que eu tinha dito para vocês, que eu vim da bioinformática, agora estou no curso de redes, né? Estou atualmente trabalhando com rede de sensores sem fio, certo? Tem alguns projetos em andamento, né? Ou seja, a ideia é espalhar sensores em diferentes áreas, em diferentes ambientes, recolher esses dados, processar esses dados e gerar algum conhecimento, né? Por exemplo, o Libelium Smart World, que é feito lá na Espanha, né? Ele tem uma rede integrada de sensores sem fio, e aí vai desde do controle de poluição do ar, de detecção de smartphones, né, de níveis de eletromagnetismo, e todos esses sensores estão e podem ser ligados, né, integrados para produzir alguma informação, para automatizar alguma tarefa, né, para controlar o trânsito, para controlar o recolhimento de lixo. Olha, assim, ó, é como a bioinformática, né, essa rede de sensores sem fio, e principalmente a internet das coisas aí tá num boom, né? Tá numa onda muito legal de ser surfada, digamos assim. E aí meu tema é mais voltado às fazendas inteligentes, né? Daí é espalhar sensores dentro de uma lavoura e recolher informações a partir de sensores, umidade do solo, umidade do ar, temperatura, né? E aí
trazer esses dados para o fazendeiro. Beleza, vou finalizar aqui, então, mais ou menos o que é o projeto Vifense, no qual eu estou como responsável e tem alguns alunos colaborando comigo, né? É desenvolver através, né, utilizando o hardware do Arduino e dos sensores que são disponibilizados para ele, recolher esses dados, né, das lavouras e trazer, então, para o produtor rural algo que seja interessante. Por exemplo, uma região, um setor da lavoura está sendo menos irrigado, tem menos umidade no solo. O que pode ser feito, né? Porque muitas vezes a lavoura é muito grande e não tem condições do produtor rural ir lá todo dia ver o que está acontecendo. Né? Estourou uma taipa, alguma coisa assim, agora tem uma umidade muito grande, né? O que está acontecendo lá? E aí emite alertas para esse produtor. Então, eu estou agora dentro da área de redes de computadores, então, aplicado mais nessa área de redes de sensores sem fio. E aí tem que armazenar dados, né? Banco de dados, tratar dados, disponibilizar esses dados e auxiliar, então, esses produtores na tomada de decisão. Onde é que nós podemos aplicar redes de sensores sem fio, né? Onde elas estão sendo aplicadas atualmente? Cidades inteligentes, fazendas inteligentes, casas inteligentes, aplicações militares, no meio ambiente, na indústria automobilística e também na questão da eficiência energética. Então, nós temos aí também uma gama de tópicos e áreas para serem exploradas dentro das redes de sensores sem fio. Vou encerrar por aqui, gostaria de agradecer mais uma vez o convite do Gabriel, dizer que é um prazer estar compartilhando, né, conhecimento contigo, que foi meu colega, e também com os outros professores e alunos aí do Instituto Federal aí do campus de Rolante, dizer que, se precisarem, né, sempre podem contar comigo para algum tipo de colaboração. Meu e-mail está ali embaixo, rafadp@redes.fsm.br, caso surja alguma dúvida, né, ou caso queiram estabelecer algum projeto ou querer conversar sobre algum dos temas, estou aberto, então, às perguntas, se houverem. Eu gostaria que as perguntas fossem feitas via áudio, se possível, ou então que o Gabriel lesse, certo? Lesse as questões, Gabriel, por mim, faz favor, porque eu só estou com um monitor, então fica difícil de administrar isso. Pode ser, Gabriel? Já que tu é o mediador, hein? Certo. Então, primeiro, novamente, né, te agradeço pela palestra, né, muito interessante esse tema de bioinformática, né. Esse ano também tem se falado bastante nesse tema, justamente pela questão da pandemia, né, do coronavírus, né, claro. Da Covid-19, né, então está ainda mais em voga, digamos assim, essa área de bioinformática, né. Só para reforçar aqui, antes de passar para as perguntas, pessoal, não se esqueçam, né, de preencher o formulário que eu já coloquei no chat, tá? Para a geração dos certificados. Os certificados serão enviados no final do ciclo, né, com a carga horária das palestras. Então, por enquanto, só 3 preencher. Acho que tem mais alguns aí que ainda não preencheram, então, né, não demorem muito, porque daqui a pouco eu vou fechar, certo? Então, passando aqui para os questionamentos, né, o professor Rafael, o primeiro que se inscreveu foi o professor Thiago. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite, Thiago, tudo bom? Tudo jóia? Tudo bem. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, gostei muito, principalmente da parte da formação acadêmica, acho bem legal a gente ter exemplos, né? Eu estou realizando a minha formação acadêmica ainda, estou concluindo o mestrado, então, para mim, é sempre legal ver exemplos de colegas. Quando eu vi o tema da palestra sendo bioinformática, eu não esperava ver tanto, eu não conheço muito sobre o tema, mas eu não esperava ver tanto sobre o processo de ETL, de descoberta de conhecimento, que é uma parte que eu sempre gostei muito, já atuei na área, e eu fiquei com uma dúvida na questão do processamento de todos esses dados. Eu imagino que devia ser um volume muito grande de dados, e eu não entendi a questão, assim, isso era processado localmente na tua máquina, vocês tinham um servidor, porque eu imagino que esse tipo de processamento é bem pesado, né? Sim. Na época do que foi desenvolvido, né, tu faz o download do Optiflux, né, e do iNode, e aí ele baixa os dados para a tua máquina, e é processado na tua máquina. Né? E um dos trabalhos futuros que ficou para o grupo de pesquisa, né, quando eu saí de lá, era
transformar isso para um servidor onde não tivesse a dependência da máquina pessoal, digamos assim, do pesquisador. Porque realmente, só para fazer o processamento dos textos, dos artigos, chegou a demorar 2 dias. Né? E aí depois, né, fazer a extração já é um pouquinho mais rápido, mas também é moroso computacionalmente. Mas, sim, ficou a cargo do processamento digamos, do computador pessoal. Né? Baixa o software e aí ele, por exemplo, faz a ligação lá com os bancos de dados e aí ele cria tudo na tua máquina. Sim, eu imagino que ainda mais na época que tu desenvolveu, o processamento é um pouquinho mais lento do que atualmente, talvez? Sim, com certeza. Tá certo, então. Obrigado. Nada, que isso. Obrigado pela pergunta. Perguntas, pessoal? Deixa eu ver quem está vindo aqui. O Jax, não sei, acho que é de fora, não é nosso aluno. Jennifer, Maurício, Nicolas, né, são os nossos alunos, estão ainda aqui. Alguém tem uma pergunta? Mais alguma pergunta para o professor Rafael? Pode ser qualquer tipo de pergunta, pessoal, né? Desde que esteja envolvida com o tema de estudar fora, com o tema da bioinformática, com programação, com banco de dados, fiquem bem à vontade de perguntar, não tem problema nenhum. Maurício colocou não, mas muito boa a apresentação, tá? Te elogiar a apresentação. Obrigado, Maurício. Maurício é do 2º ano. O Thiago tem mais uma, depois eu faço outra daí, então. Tá, vai lá, Thiago. manda, Thiago. Então, aproveitando esse tema aí de estudar fora, que realmente é uma coisa que me interessa bastante, o que tu diria, assim, que seria fundamental para conseguir uma vaga lá fora? Não sei como, claro, não sei se tu está contextualizado para a época atual, né? Mas... Sim, estou porque depois que eu concluí o doutorado, né, e comecei a conversar com os meus colegas daqui de Santa Maria, todo mundo percebeu, pelo menos aqueles que tinham, digamos, coragem de encarar né, porque não é fácil tu sair da tua cidade, tu ir morar sozinho num outro país, numa outra cultura, né, quebrar esse paradigma, né, sair da zona de conforto não é muito simples, né. E para aqueles que tiveram coragem, eu falei, olha, existe uma possibilidade, era legal, agora Portugal está começando a investir mais em pesquisas ainda, então existem bolsas lá dentro da universidade, de bolsas de projeto, que é possível conseguir, certo? E, assim, ó, o ingrediente fundamental, né, é coragem e tu sair da zona de conforto, certo? Então, a vaga lá é muito fácil de se conseguir. Outra coisa que alguns alunos, até teve um aluno do Politécnico, Gabriel, o Ivan, lembra do Ivan? Bertoldo, acho que era. Não foi o teu aluno, Gabriel? Opa, eu tava com o microfone fechado. Sim, me lembro do Ivan, ele era da engenharia elétrica, no CT. Isso, ele tá lá no Porto e ele me pediu algumas recomendações lá e tá para trabalhar na área. E eles são muito carentes. Por exemplo, eu vou falar Portugal porque eu morei lá. Eles são muito carentes de mão de obra qualificada. Né? Então, por exemplo, se o pessoal tiver coragem, né, e tiver disponibilidade para ir, né, e dar o primeiro passo, olha, é bem provável que não volte. Né? O que aconteceu comigo? Eu voltei porque eu consegui bolsa do CNPq depois. Então, aí o CNPq me obriga a ficar tantos anos quanto eu fiquei lá fora. Né? Então, aí eu tive que voltar e, consequentemente, comecei a trabalhar. Então, mas, sim, a vaga, a questão de entrar lá, não é difícil. Se tu tem um currículo razoável, né, não é difícil, porque geralmente, por exemplo, nos mestrados lá não completam todas as vagas. E outra coisa, o ensino deles na graduação, né, no ensino superior, o curso em si são 3 anos. E aí eles fazem o curso em 5 já com o mestrado integrado. Então, em 3 anos eles têm aquela formação específica e mais 2 eles saem com o mestrado integrado. Né? Enquanto nós aqui temos 4 mais 2, ou às vezes 5 mais 2. Então, a gente chega lá um pouquinho mais na frente para concorrer a essas vagas. Então, por isso que para nós, de repente, seja mais
tranquilo de entrar lá. Legal, fico esperançoso. Obrigado. Mas se quiser depois também tá aí meu e-mail, pode me encher de dúvidas e sempre ajudo o pessoal para ir para lá. Agora tem o Renato, que foi meu colega de faculdade, que está lá, tem o Leandro, que também foi colega, não chegou a dar aula com o Leandro, né, Gabriel? Lá do Politécnico. Não, mas eu conheço ele. Ele teve lá, ele ia lá de vez em quando dar uma visitada para nós, né? Me lembro Isso. Tem o Renato, que o Leandro. O Bruno Mozaquato também, que foi para Lisboa, mas também foi, né, mais ou menos seguir os mesmos passos. E isso tudo, quem deu o start inicial lá, né, foi o professor Giovanni, né? Por isso que eu gosto de ressaltar com os meus alunos a importância do professor. Para alguns, a gente consegue, né, botar uma pulguinha atrás da orelha e fazer eles correrem atrás. Exatamente. O Librialoto foi o precursor, digamos, foi o primeiro. Precursor, da computação ali da região para ir para lá, né? E aí depois começou a indicar, e aí já vai, né? Vai o boca a boca ali quando já tem vários, né? Exato. Bom, não sei se o Thiago concluiu a pergunta dele. Concluiu? Tá. A minha pergunta, Rafael, é em relação ao ontocancro. Ontocancro. Ontocancro, né? Que cancro vem de câncer, né? Pelo que o onto da ontologia. Exatamente, uma ontologia ali para essa questão dessa parte de câncer, do tratamento do câncer, né? Eu me lembro que o meu primo fez, né? Se formou em física médica, eu me lembro que ele falava bastante da PubMed, que citaste ali. E aí eu vi que tu também comentou que teve a versão 1, que, né, foi feita no FSM, daí vocês aprimoraram, fizeram a versão 2, e como é que está agora o trabalho, né? Tens alguma ideia de como é que está esse trabalho ainda, né, em relação ao cancro? Se tem alguma, já outra versão, se pararam, como é que... Não, tem eu fiz a defesa de mestrado da Agostini, como é que é o nome dela? Foi tua colega, não foi? Não foi, mas eu sei quem que é, tá, Agostini, sei. Ela continuou trabalhando com autocancro e desenvolveu o 3.0. E aí eu fui arguente, e agora ano passado nós publicamos um trabalho, né, que já foi o trabalho dela, num congresso de bioinformática, que é o PAC-BB na Itália, e agora nos convidaram para fazer a versão estendida para um journal também de integração de dados em bioinformática. Então, era, digamos, acho que era a rapa do tacho, a Agostini. Como é que era o nome dela? Não vou me lembrar agora. Mas ela está em São Paulo, está trabalhando na área também. Eu sei. Acho que eu sei quem que é. E aí ela desenvolveu o Bruno participou dessa banca. O Bruno acho que até participou dessa banca também, não foi? Não, o Bruno é primo dela. Tá, então é isso aí. Me lembro que ele tinha comentado algo nesse sentido. Tá. Isso. Então tá. Ela que deu continuidade ao projeto. E agora nós estamos procurando mais alguém para trabalhar nessa área. Que é difícil, né? Porque como envolve uma parte biológica aí, e a gente tem que rever os conteúdos básicos da biologia, né? Engenharia genética, essas coisas, engenharia molecular, às vezes causam um susto, assim, no aluno, né? Principalmente na área da computação. Mas aí depois ele vê que é tranquilo, que é só ler, né? É muito mais fácil para nós da informática relembrar o que é a biologia do que um biólogo começar a estudar algoritmo. Né? Então, eu acho mais vantajoso a bioinformática para quem vem da informática do que para quem vem da biologia. Sim, entendi. E essa questão da detecção ali do câncer, da questão da probabilidade da célula ser ou não, né? Sim. Ali tá com câncer ou não, né? A questão da metástase também, que é quando se espalha, na prática, tem ali um indicador, alguma métrica do auxílio, né? Que vocês conseguiram a partir do ontocancro? Sim, que foi esse projeto foi o que nós realizamos no Ontocancro 2.0, né, que era pegar os dados da amostra, né, onde é que essa amostra tem vários genes, né, e aí, por exemplo, digamos que é tipo uma matriz minúscula, assim, sabe, onde ali ela tem, né, os genes e tem um valor,
né? Digamos que aquele gene está ativo ou não está ativo, qual é o grau de atividade daquele gene naquela amostra daquele tecido, né? Então, a gente consegue, através do cálculo do Alazonettes, aquele que eu me referi ali na fala, prever se, né, aquela via está sendo utilizada ou não. Por quê? Porque o nosso organismo, né, ele tem, né, um sistema protetor para não deixar essas células anormais se replicarem, né? Então, quando nós temos uma atividade muito grande nessa via, determinados genes vão ter uma atividade maior. Então, a partir daquele cálculo, a gente consegue prever isso. Uhum. E, no caso, depois que vocês finalizaram lá o projeto da versão 2.0, foi utilizado por algum hospital, algo nesse sentido, assim, lá de Portugal, ou por alguma, sei lá, alguma equipe, se foi analisado para facilitar a vida Pois deles, né? a prática, tiveram algumas visitas no site, né? Na época a gente não pensou em contabilizar isso, né? Mas fazer alguma parceria com algum hospital, né? Alguma coisa assim. Teve alguma procura, teve algumas citações de trabalhos que foram publicados relacionados ao autocancro, mas, assim, tipo, vamos fazer uma parceria com o hospital universitário para ver se alguém tem interesse em utilizar a ferramenta. Não, isso nós não chegamos a fazer. Justamente porque eu terminei o projeto e já fui para Portugal fazer o doutorado, então eu tive pouco tempo também para trabalhar nisso. Mas seria interessante, né, colocar, por exemplo, pegar um aluno e fazer ele imergir nesse assunto e buscar alguém para fazer uma parceria e colocar na prática, realmente, né? Sim, sim. Ele nasceu ali dentro de qual grupo da FSM? Não foi no grupo da computação, foi no grupo Não, o autocancro surgiu no grupo de linguagem de programação do CT. Foi ali mesmo. Foi. A parceria que nós fizemos com a física foi porque o pessoal da física estava realizando esses cálculos em cima dessas amostras. Entendeu? Aí o Giovanni conversou com o Mombach, e aí eu conversei, né, eles me inteiraram do que era, e aí eu coloquei os cálculos, digamos assim, na prática. Tá legal, porque eu me lembro, eu comentei essa questão da parceria, porque eu me lembro que teve um outro projeto dali que foi para a prática, que era, se não me engano, da empresa Animate, era para fazer a digitalização das imagens, nesse sentido, e começou ali também a ter, e foi na prática, foi realmente colocado em prática até hoje, eu acho que é utilizado hoje é uma baita de uma empresa, Animate. Sim, que era para essa parte de... E eles continuam trabalhando, na verdade eles fazem processamento de imagens, né? Isso aí, o processamento de imagens, exato, e surgiu ali, e foi, né, se estabeleceu, digamos assim, se consolidou, porque foi colocado em prática. Eles foram incubados ali na universidade. Agora acho que nem estão mais incubados, já saíram. Agora não sei, mas eu lembro que na época foi, então, esse projeto começou ali e foi realmente, né, está beneficiando muitas pessoas, né, até porque o hospital público, enfim, né, hospital no estado. É bem bacana o projeto também. Bem legal. Deixa eu ver se mais alguém tem alguma pergunta aqui. Não, por enquanto, ao Jax, parabéns pela fala, Rafael. Obrigado, Jax. Está te elogiando. Eu não sei, eu acho que ele não é do nosso campus, é de fora. O Jax colocou futuro professor do campus. Eu não sei se ele está se referindo ao nosso campus ou outro campus, não sei. Se ele quiser comentar, porque eu não conheço ainda ele. Não é... Vai ser colega aí, ó. De Rolante? Tá, não te conheço ainda, Jax. Tudo bem? De qual área? Administração. Administração. Tá. Bacana. Uhum. Então, agradeço, né? Agradeço pela participação na nossa palestra. Eu que agradeço o convite aí, Gabriel. Sempre que precisar, pode contar conosco, sabe, né? Sabe disso. Claro, também me coloco à disposição, em nome do campo do Solante, né? Para também contribuir com o CETISB, né? Com a FSM. Com certeza. Bom, então vamos encerrar. Parcerias são necessárias. Ainda mais nesse tempo que estamos vivendo, né? Exatamente. A gente teve várias palestras que eu também convidei
outros colegas aí de outros campos, e foi bem interessante fazer essa Troca. Troca de conhecimento, digamos assim, né? Troca de experiências, né? Claro. E mais uma vez, né, te agradecer, né, pela disponibilidade, né, ter um tempinho para colaborar com o nosso projeto, e eu acho que era isso, né? Não tem mais Certo. ninguém aqui. Vamos encerrar, então, que o Thiago colocou aqui. Valeu, Rafael, abraço. Bom, Feito, Thiago, até então, mais. Abraço. boa noite para todos e muito obrigado aí pela participação e atenção de todos. Valeu, Boa noite, Rafael. Fabiano. Feito, abraço. Até mais. Não sei Diga. se tu quer preencher o formulário, daí eu te passo ali já pelo lado, Isso, passa lá depois, então. para Eu ser pro preencho. certificado. Tá, Então tá, perfeito. valeu. Feito, Abraço, tchau, abraço. tchau. Até a próxima. Até a próxima.